Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer ao convite do IDP e da FGV para estar aqui novamente no Fórum de Lisboa. Agradecer, cumprimentar o professor Caleron, nosso maestro aqui da mesa, a todas e todos presentes, a todas as autoridades presentes, aos colegas de mesa. E eu queria, enfim, fazer uma homenagem ao professor Danilo Doneda, que não está aqui nessa edição, mas na última vez que eu estive tanto em Lisboa como na mesa nesta sala, estava aqui ao nosso lado e deixo aqui, vão ter outras homenagens, mas deixo aqui a minha homenagem ao professor que, enfim, nos trouxe, pelo menos me trouxe para este debate que estamos fazendo. A proposta um pouco dessa mesa, dessa discussão, é trazer um framework de conceito da Anna Bradford, que se inicia com o conceito Bruxelas, o conceito do efeito Bruxelas, que a Mariana explicou bastante, mas que também evolui. Eu vou trazer um pouco essa evolução neste debate, né? Quando a gente traz a discussão de tecnologia em nível global, a gente está falando de discussões sobre mercado, democracia. E hoje, mundialmente, essa discussão está absolutamente permeada pelo debate geopolítico. Nessa geopolítica globalizada e ultrapolarizada, né, temos um ponto que até a professora Laura falou sobre inteligência artificial, mas que a gente traz para a nossa mesa, que é quase um consenso no mundo da necessidade de algum tipo de regulação das Big Techs. A grande pergunta, obviamente, que fica é como. E aí, trazendo, né, um pouco desse marco conceitual da Bradford, né, a autora ela atualiza esse debate, né, do efeito Bruxelas na sua obra nova, que chama Impérios Digitais, justamente falando de uma batalha horizontal e vertical para moldar o mercado digital nos dias de hoje, também pelo domínio da tecnologia. E o que a gente está falando disso? De poder econômico, poder tecnológico, poder político, poder militar, visões culturais e ideológicas, visões diferentes do mundo sobre vários aspectos, né, de direitos, sobre o que é privacidade, o que é vigilância, sobre tax, tributação, competição, antitrust. Então, para além do que é o efeito de Bruxelas, que fundamentalmente é um efeito de mercado, a partir dessa discussão geopolítica, há também a exportação de modelos com efeitos legislativos, né? E aí a gente está trazendo uma batalha sobre modelos de regulação. E aí, enfim, resumindo essa batalha e o conceito de hoje, metodologicamente falando aqui, a gente está falando um pouco de um mercado que é dominado principalmente pelo hardware chinês, pelo software americano, sendo regido por políticas europeias, ou querendo ser regido por políticas europeias. Então, a gente está falando, todos esses impérios digitais hoje estão exportando de alguma maneira os seus modos regulatórios, mas eles fazem de maneira diferente. Hoje, basicamente, os Estados Unidos exporta a partir do poder privado das empresas de tecnologia, a China exporta a partir do poder constituído por forma de infraestrutura de redes, né, digitais e hardware, e a Europa, principalmente, por meio da sua influência do poder regulatório, por meio do efeito Bruxelas, através desse efeito Bruxelas que eles exportam este poder. Obviamente, isto não é estanque, a gente está falando de internet, nada é balconizada, a gente tem um overlapping de todas essas influências, né? Obviamente, a Apple não vive sem o hardware da China, o software americano, e exalta a privacidade como o seu principal ativo, assim como também nas discussões legislativas, todas trazem essa necessidade. Eu vou falar um pouco o que esses três impérios digitais trazem nas suas ideologias, o approach sobre o papel relativo. A grande discussão disto é o papel relativo ao Estado, ao mercado, aos direitos coletivos e aos direitos individuais. Dentre esses três modelos que também se mesclam, né? O modelo americano, ele é basicamente proteger, né? O modelo original americano, o free speech, o free market e a free internet. A internet, a liberdade de expressão e a liberdade de mercado. Ele é a partir de autorregulação de empresa, e autorregulação do mercado, cético com qualquer regulação estatal, né? E a internet, né? Esse modelo de internet é impulsionado por dois grandes princípios. Um que é a primeira emenda, que é uma versão de visão de liberdade de expressão, e uma mão regulatória muito leve, e todo o crescimento da internet foi em volta desses conceitos, né? Mas aí, enfim, quando a gente está falando de exportação, a gente pensa, né, os Estados Unidos, na verdade, são os únicos que têm a primeira emenda. As outras democracias do mundo não têm a primeira emenda. As outras democracias, em geral, e nas suas constituições, consideram razões legítimas para controlar os discursos, ou razões de
preocupações de democracia, de controlar de violência, questões comunitárias por causa da sua história. Então, essa perspectiva, né, mostra que hoje a gente já tem um mundo, hoje esse debate de você não ter nenhuma regulação, nenhuma responsabilidade sobre empresas, a gente está trazendo uma regulação a partir do modelo europeu e absolutamente exógeno às legislações, por exemplo, brasileira ou europeia. E hoje é este comando, né, por meio de influência geopolítica, obviamente, para vender os interesses das empresas americanas que dominam o mercado. Então, isso é sempre muito importante. Além disso, né, já falamos, o Conselho de Liberdade de Expressão dos Estados Unidos é diferente, tanto no Brasil quanto na Europa. A gente tem a questão, né, de não ter uma primazia e, de alguma forma, é importante, dependendo de cada país, enfim, vai ter a sua Constituição, mas há uma perspectiva de proporcionalidade em relação aos outros direitos de forma geral. E, além de tudo, a gente tem, por exemplo, constituições que têm democracias defensivas e, enfim, que já foi discutido aqui durante todo esse processo. Os principais críticos ao modelo da seção 230, que é o modelo atual brasileiro e foi o modelo europeu, diz que, na verdade, eles protegem o ideal é para proteger as empresas e o mercado e não os usuários, porque ele libera as empresas de responsabilidade, o que permitiu que essas startups ou essas empresas se moverem rapidamente, como na filosofia do Vale do Silício, sem medo de ações judiciais. Uma outra crítica a esse modelo do sistema americano, a sua vulnerabilidade deste modelo de negócio baseados nessa troca de serviços digitais gratuitos por uso de dados pessoais, o que a Shoshana Zuboff chama, né, de capitalismo de vigilância. Este modelo não é sustentável do ponto de vista de direitos, né, e é uma discussão longa que não dá tempo de fazer aqui. Né. A outra questão é a questão que a internet hoje não é mais descentralizada. A gente tem um modelo de mercado que levou a uma grande centralização, um controle monopolista dessas empresas de tecnologia sobre a internet, que levou a uma concentração de poder político e econômico absolutamente desproporcional e nunca visto, e que, obviamente, traz ameaças aos estados, ao próprio poder de jurisdição, como o professor Calerron também fala em sua obra, As Democracias. Né? E, finalmente, aí também é a indiferença desse modelo ao uso malicioso das plataformas para diferentes objetivos políticos e econômicos. O outro modelo que a autora traz e que temos no mundo é o modelo chinês, e que é importante porque também tem nuances na nossa discussão. Basicamente, o modelo chinês ele é baseado no esforço estatal de fazer a China uma potência tecnológica, e o outro aspecto é o controle, obviamente, do Partido Comunista Chinês por meio de vigilância, censura, propaganda sobre a fala. Né? Curiosamente, ele tem esse denominador comum com a internet americana, que é a história da vigilância, só que nos Estados Unidos controlado por corporações, na China pelo governo, né? E esse modelo chinês não é absolutamente à parte, porque toda discussão de tecnologia, o esforço estatal para fazer os países uma potência tecnológica, isso sempre é central e tá. E, enfim, a própria União Europeia, quando começou a discussão de o professor André Renda, que foi um dos membros do grupo da Expert, é um regulador muito conhecido, esteve em alguns eventos no Brasil, inclusive, ele conta que a primeira encomenda foi justamente assim: qual legislação para fazer a União Europeia ser uma potência tecnológica de IA? E, obviamente, os experts mostraram que, na verdade, a necessidade da proteção de direitos era premente diante dos valores da Europa, e por isso se voltou uma regulação que menos desse modelo chinês. Indo para a União Europeia, a gente tem um modelo que traz focado em proteção de direitos, em especial em 3 áreas. A proteção de dados, né, quando surge a legislação de proteção de dados, né, que é mais antiga, ela é o grande game changer desse mercado, né, a mudança desse mercado absolutamente desregulado, porque ela cria um set of rules, né, absolutamente não negociáveis, que nunca tinha na internet. Clarifica direitos e traz, em alguma medida, trata a simetria de poder. Ela tenta tratar a privacidade do usuário, tanto em relação ao poder estatal como capitalismo de vigilância, mas a gente sabe, obviamente, que ainda não está completamente compliant. Né? A gente tem muitos problemas, em especial o enforcement, que é o grande problema hoje da proteção de dados na Europa. A União Europeia também foca muito nas leis antitrust, né, em relação a essa abordagem
regulatória que os nossos outros palestrantes vão falar, de, né, Reshape Competition. Ela tem uma questão de regulatória de competição ex ante, que eles vão explicar melhor, de alguma maneira. Então, como também o meu tempo está vindo, eu vou passar aqui muito rápido. E ela, principalmente, né, o que a gente chama de human-centric, né, voltada para os seres humanos, conforme com os direitos fundamentais, tem um conceito de fairness muito importante, né, o Fairness Drive Away, a ideia de uma economia digital mais distributiva, com uma aposta grande na intervenção estatal para proteger direitos individuais e coletivos e de redistribuir o poder no âmbito digital. Trazendo um pouco aqui a fala, né, da União Europeia, até, por exemplo, Vestager, né, que traz, ela fala assim, claro que não há um modelo perfeito, nós vamos errar, mas é isso que nós estamos tentando. Então, e aqui, para concluir, que já chegou o final da minha fala, né, dentro desses 3 modelos, o que a gente está vendo, obviamente, diagnóstico que o modelo americano falhou, né, que a autorregulação, tecnolibertarismo não vai funcionar, a necessidade de trazer alguma intervenção para o mercado visando a estabilidade da democracia, a partir do risco do modelo de negócios, que esses negócios decisivamente estão contribuindo para trazer pelos modelos de negócios, discurso de ódio, desinformação, como trabalhar, como ele afeta a dignidade humana, a autonomia humana e ainda mais com a IA, né? Esses riscos aos direitos humanos, isso é muito central. Isso está acontecendo um pouquinho nos Estados Unidos, tem uma pressão interna, obviamente, do FTC, a questão de criança e adolescente, o próprio Binder fala, né, no Congresso, mas obviamente tem questões geopolíticas que impactam isso, né, eles são targets dessa regulação, mas ao mesmo tempo esse instrumento da sua batalha de premência geopolítica tecnológica, então é mais complicado. Mas no mundo democrático, de modo geral, tirando essa questão americana, há um consenso que o modelo regulatório europeu, até hoje, no que foi proposto, serve ao interesse público de alguma maneira. Obviamente, ninguém está falando de copia e cola da legislação europeia, mas olhar para o mercado, a gente tem que olhar para o mercado global, porque nós estamos falando de internet, e trazer um pouco a arquitetura regulatória europeia também para referência e para o debate, porque ela traz freios aos poderes corporativos e há um grande esforço de preservar as estruturas democráticas na sociedade. Mas como o debate como ela foi trazido no Brasil, vou deixar para a próxima fala, que é o do João.